Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 12 de maio de 2024. Hoje a Ucrânia atacou mais uma refinaria e também quero contar sobre uma que ela atacou no dia 9, enquanto o ditador russo comemorava a sua vitória como único salvador na Segunda Guerra Mundial e responsável pela vitória do mundo contra a Alemanha nazista, mais uma das besteiras contadas pelo ditador. Inicialmente quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com você que não é inscrito para inscrever-se no canal. O que você vê aqui, você não vê em outros canais. Muito obrigado. Na data de hoje, dia 12, a Ucrânia atacou mais com sucesso na localidade de Volgograd, mais uma refinaria russa, colocando-a a nocaute, né? E um grande prejuízo. Os russos sempre dizem que é acidente, quer dizer, muitas usinas tendo acidente. Isso aconteceu hoje, e no dia 9, como eu falei no início, a Ucrânia atacou a 1.500 quilômetros da fronteira da Ucrânia, numa localidade chamada Bashkiria, a refinaria de Baskorstão, que é de propriedade da maior empresa russa de energia, que é a Gazprom. É a Gazprom, no entanto, que está à beira da falência, porque agora em 2023 ela apresentou um prejuízo no balanço de 6,9 bilhões de dólares, ou seja, quase 7 bilhões de dólares, né, no equivalente aos rublos. Então, as empresas estatais russas também já começam a fazer entrar água dentro do seu navio e estão afundando. E não tem capital para recuperá-las. Isso mostra essa fragilidade do poder energético de gás e petróleo, uma fragilidade muito grande no poder econômico da Rússia. É um poder econômico que está à beira da morte, está morrendo. Esse é um dos alertas vermelhos, inclusive, que em 2022, o ano que foi feita essa segunda fase da invasão à Ucrânia, o PIB teve uma queda, o PIB da Rússia teve uma queda de 2,1%, e não existem, a partir de lá, do ano passado, números confiáveis sobre o PIB, porque o que vier da Rússia pode ser uma grande mentira. O impacto das sanções sobre a Rússia, ela tem um ponto crucial. Alguns especialistas dizem que as sanções foram baseadas nas suposições de um colapso rápido, o que não aconteceu. Essa percepção resultou numa inflexibilidade da economia e na ausência da diversificação econômica. Essa ausência da diversificação econômica, cuja economia está baseada no gás e petróleo, é mortal para a Rússia, o que faz ela agonizar. Embora o ditador russo e sua máfia contem historinhas no Kremlin, que afirmando que as sanções não afetaram em nada a economia da Rússia, nós temos que considerar alguns pontos muito importantes. A abordagem rígida deles tornou a Rússia vulnerável, e é o mesmo método que preparou ela para uma economia de guerra. Hoje o que funciona somente é a economia de guerra, mas é uma economia que não tem entradas de capital, só tem saídas, que são usadas em bombas que se destroem, né? E não tem entrada, o retorno do que foi produzido em capital. A economia da Rússia tem a sua maior fraqueza, portanto, no petróleo e no gás. E outra fraqueza dela, que era um setor que ajudava muito nas exportações, é o setor tecnológico, né? Ele ajudou muito a diversificar, mas era um setor muito dependente de insumos do exterior e de acordos que tinha com empresas do exterior. Então, essa forte dependência de combustíveis fósseis
e também era, ao mesmo tempo, baseada no livre fluxo de capitais que acabou. Então, é difícil a economia voltar porque não existem mais livre fluxos de capitais. Os capitais não estão tendo fluxos para dentro da Rússia. Ninguém quer trazer capital para a Rússia, que os principais investidores eram a Europa e os Estados Unidos da América. Isso coloca a Rússia num impasse único e não tradicional dentro de si mesma. A economia da Rússia funciona com base em variáveis, hoje, né, de controles autocráticos de capital. Ela categoriza os países como amigos, né, e não amigos, e tirou o dólar de circulação. Então ela não está vulnerável ao dólar, mas ela usa o yuan, que é uma moeda tabelada, ela não como não funciona com livre mercado, né? E ela funciona na militarização hoje da maior parte da sua economia, ela vive de militarização, né? E a ausência dessa diversificação na economia russa torna ela o calcanhar de Aquiles, é o tendão de Aquiles, né? E as sanções internacionais, bem como as flutuações do preço do petróleo e gás, ou seja, ela está morrendo, ela está agonizando por causa dessa série de frentes, né? Mas a não flutuação do dólar, face à estratégia do governo do ditador russo usar o yuan como moeda nas trocas internacionais, nessa frente ela não tem problema hoje, mas terá no problema no futuro, quando a guerra acabar, porque aí ele vai precisar dólar e ninguém no mundo comercializa dólar, apenas alguns poucos países que estão avaliando erradamente isso, que fazem parte do BRICS. Então ele vai ter grande problema, que é essa maioria. Todo esse cenário deixa a Rússia exposta a choques externos, né? No entanto, choques, na minha opinião, eles podem perturbar a economia, mas não destroem a economia. O que destrói a economia nesse quadro são as sanções, né? E que a Rússia já não consegue tomar decisões face a isso com responsabilidade, com consciência e maturidade. As decisões são loucas, né? E principalmente alguém que não entende de nada, como o ditador russo, que não entende nada de nada, nem de guerra, nem de estratégia. Então as sanções viram o setor de energia afetados profundamente as receitas de todo o país, de toda a economia. E as flutuações globais no preço do petróleo influenciaram diretamente na estabilidade da economia russa, né? E agravado principalmente, como aconteceu hoje, aconteceu no dia 9, vem acontecendo desde o ano passado, esse bombardeio incessante em cima das refinarias de petróleo, fazendo a economia russa agonizar e, sem dúvida, a economia russa está caminhando para a morte. Tudo que o ditador russo fala e sua máfia do Kremlin sobre a economia, de como ela vai muito bem, são falsos e os números são mentirosos. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.